Boa noite. Nós estamos na quinta-feira Santa, onde nós celebramos e lembramos da última ceia que o Senhor fez com seus discípulos. Nós vamos ter esse momento agora de louvor, vamos ter um momento de ouvir a palavra, depois nós vamos ouvir a respeito de cada um dos elementos da ceia, e então, depois, nós vamos cear juntos. Nós aqui e você na sua casa. Amém? Vamos ter agora um tempo de oração. Eu peço que você esteja abrindo o seu coração na presença do Senhor, para que Ele possa falar contigo, para que Ele possa tocar no teu coração. Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti neste momento, Senhor. Nós queremos, mesmo estando longe, Pai, nós queremos estar todos unidos na Tua presença. Pedimos, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, para que faça diferença na vida de cada um de nós, este culto, onde nós estaremos relembrando um momento tão importante, onde Jesus tomou a ceia junto com os seus discípulos. Senhor amado, toca no nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas fazer algo diferente, Pai, em cada casa, em cada lar, individualmente em cada um de nós. Entregamos essa noite a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos. Mesmo estando em casa, vamos sentir a presença do Senhor, amém? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer e participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sobre nós, Senhor Deus, aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glórias a Deus. Paz, irmãos, depois desse tempo maravilhoso de louvor e de adoração a Deus, nós vamos nos concentrar na palavra do Senhor nessa quinta-feira da paixão, em que nós celebramos a ceia do Senhor, e nós vamos meditar nas últimas 7 frases que Jesus disse na cruz, nas últimas 6 horas, entre 9 da manhã e 3 da tarde, em que o Senhor, já cansado, porque tinha sido espancado e exposto realmente a todo tipo de sofrimento, estava pendurado na cruz, e ele emite as últimas 7 frases da sua vida, do seu ministério, nessas 6 horas, quase sem conseguir falar por todo o sofrimento, e ficou ali pendurado naquela cruz. A primeira frase que ele diz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, em Lucas 23, verso 34. Aqui o Senhor Jesus está travando uma gigantesca batalha espiritual. As trevas cegaram o entendimento do povo, que não conseguia discernir que ali estava a luz do Evangelho. Se diz que ao meio-dia virou em trevas, a noite passou para o dia e virou um breu muito grande. Isso também representa que o entendimento das pessoas naquela noite, naquela tarde e noite, ficou cegado. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento e as pessoas não conseguiram perceber que a luz estava pendurada naquela cruz. Também quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, lá em Isaías capítulo 53, verso 12 diz: Por isso eu lhes darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele lá levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Cumpre-se aqui a profecia de Isaías capítulo 53, que orou para que também o povo tivesse os seus pecados perdoados. Nós entendemos que a maldição que o povo atraiu sobre si, lá em Mateus capítulo 27, 5 diz que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Com esta oração Jesus quebrou aquela maldição. Que o sangue inocente de Jesus, as autoridades disseram que caísse sobre eles. Jesus está quebrando essa maldição, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda frase é tão importante quando ele olha para Maria, a sua mãe, e diz: Maria, eis aí teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Em João capítulo 19, versos 26 e 27. Bem, Maria está chorando, sofrendo,
a injustiça da morte do seu filho. E naquela hora ela não tem muito consolo, porque os outros filhos, os meio-irmãos de Jesus, desacreditavam, dizem João 7,5, que eles não acreditavam em Jesus. Então Jesus não tinha para quem passar o cuidado da sua mãe, e vê João era o discípulo amado. Ele diz aí, João, eis aí tua mãe, diz, mulher, eis aí teu filho. E note que aqui Jesus não chama ela de mãe. Há uma mudança de estágio aqui. Jesus agora está chamando ela de mulher, porque agora ele não é mais o filho do homem, agora ele é o filho de Deus. Está terminando a fase de ser o filho do carpinteiro. Dizem os estudiosos da Bíblia que José já era morto nesta época, que os meio-irmãos de Jesus não acreditavam nele e que Maria estaria sozinha. Então, o amor de Jesus foi tão grande que ele se preocupou com aquela que tinha sido um instrumento usado por Deus para vir ao mundo, que o cuidou como mãe para que ela não ficasse sozinha, porque ainda não havia conversão. O primeiro a se converter dos meio-irmãos de Jesus foi Tiago. 1 Coríntios 15:7 diz que ele veio a se converter e vai se tornar depois um dos líderes da igreja. Mas isso ainda demorou, e naquela hora a compaixão de Jesus foi de não deixar ela sozinha, porque ela estava ali sofrendo e vendo todo o sofrimento. Mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe. Para quem nós confiamos as coisas mais importantes da nossa vida? Para aqueles que são próximos, para aqueles que nós amamos e para aqueles que nos amam também. João era o discípulo amado. Deus vai te confiar muitas coisas se você for um discípulo amado, se você for um filho amado. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que buscam mais, filhos que se esforçam mais, filhos que se apresentam mais, que são mais disponíveis e mais voluntários. Quando Deus tiver que entregar uma tarefa para alguém, para quem vai entregar? Para quem ama, busca, é solícito, obediente e disposto, ou para alguém que é relapso, inconstante e não é comprometido? O João estava junto com a sua mãe Salomé, ao lado de Maria, e ele diz: João, cuida dela. Jesus tinha uma preocupação muito humana, e ele vai sempre nos confiar responsabilidades. Graça do Senhor. A segunda frase é uma frase humana de compaixão, mas também já de troca de estado, de estágio da fé. Agora ele é o Senhor, agora ele é o Filho de Deus. Ele está completando a sua missão, mas ele não se esquece de ver alguém que lhe cuide da sua mãe. A terceira frase de Jesus: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Em Lucas capítulo 23, 43, Jesus foi crucificado com os malfeitores. Nós vimos isso em Isaías 53. Então, era praxe romana crucificar 3 pessoas juntas, para realmente não estar diariamente fazer isso. Eles escolhiam, quando dava 3, eles faziam a crucificação, e aquelas 3 cruzes estavam, sempre as estacas paradas lá, e depois eles só enfiavam em cima o travessão. 2 malfeitores, que a Bíblia não diz muito sobre eles, mas que tinham sido justamente condenados. Um deles se volta contra o Senhor Jesus, e junto com a multidão que ridicularizava Jesus, ele diz: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós. Aí nós vamos crer em ti. O outro diz: nós merecemos o castigo, mas ele não cometeu mal nenhum. Quando ele confessa a santidade de Jesus, Jesus disse para ele: hoje tu vais estar no paraíso comigo. Hoje você vai despertar para a vida eterna. Você vai ver comigo o começo das promessas de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, com uma vida eterna. Eu creio muito no arrependimento até na última hora. Muitos vão se arrepender na última hora. Porque Deus, na verdade, quer a salvação do ser humano. Deus não tem prazer na perdição. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer em que a sua criação sofra ou vá ao inferno.
Por isso, em hospitais existem muitos ministérios que oram com os enfermos na última hora. Quem vai estar perto de algumas pessoas antes de morrer nem serão os familiares, às vezes serão o corpo de enfermeiros ou de médicos. E quando nós tivermos gente temente a Deus, cuidando de pessoas na última hora, ainda passarão o plano da salvação para pessoas que vão ter o seu último momento de arrependimento. Aquele homem na cruz, ele ganhou a salvação. O outro, porém, fez a escolha da maioria, zombou, ridicularizou e não tinha promessa para ele. Não havia. A quarta frase que Jesus diz é uma frase muito dolorosa, uma das frases mais importantes. Jesus, a quarta frase é: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está orando o Salmo 22. Em aramaico é Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está reproduzindo um cântico do livro de Salmos. Eu vou ler do Salmo 22, dos versos 11 até 19, que diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercaram, um bando de malfeitores me cercaram, me rodeiam. Traspassaram-me nas mãos e nos pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Há uma grande batalha espiritual aqui e Jesus está no centro. Aquelas bocas estão gritando, zombando, ridicularizando, e Jesus se sente cercado e oprimido. Por que da solidão de Jesus? Porque ele carregou sobre si o pecado de todos nós. Agora, o pecado que estaria sobre nós, estava sobre ele. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus sabia porque Deus o havia abandonado. Ele sabia que levando o pecado de culpa de todos nós, ele ficaria separado de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele sabia que a sua missão precisava ser cumprida, onde era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E ele era o Cordeiro de Deus. Então, quando há pecado, não há presença de Deus. Os nossos pecados criam separação entre nós e nosso Deus. Jesus sabia que aquelas eram as últimas horas, que ele estava chegando no final da sua missão. Por isso, ele ora o Salmo 22. Ele sabe porque o Pai se ausentou, porque essa era a missão dele. Ele precisava ir sozinho até o fim. Os discípulos o abandonaram. As pessoas que foram abençoadas sumiram. Ficaram apenas os acusadores e com desejo de sangue gritam e pedem a sua condenação. E estão ali com raiva e com ódio. E ele está recitando esse salmo, mas ele sabe. Aqui, Jesus não clama a Deus como Pai. O pecado ele vai influenciar o nosso relacionamento com Deus de uma forma negativa. No jardim do Éden, Deus era o pai de Adão e Eva. Depois do pecado, na Bíblia não aparece mais pai, aparece Elohim, que quer dizer Deus Criador. Muda a forma de tratamento. E aqui, como resultado do nosso pecado, o papel de Deus muda para ser o de juiz. Ele nos sentencia a beber o cálice cheio dos nossos pecados. Há uma mudança de pronome, há uma mudança de relacionamento. Todas as vezes em que nós pecarmos deliberadamente, ou até que não seja intencionalmente, nós vamos estar sozinhos. Porque Deus não vai agir
não vai estar perto quando nós fizemos aliança com o pecado. Ninguém vai poder servir a dois senhores. A morte de Jesus, ele trouxe reconciliação de uma forma que Deus não precisa mais ser juiz. Agora, em Romanos capítulo 8, nós podemos chamar Deus de Pai, e até uma forma linda na Bíblia, chamá-lo de papaizinho. Porque os nossos pecados foram derrubados. O muro da separação, da inimizade foi derrubado. E nós temos agora o ministério da reconciliação. Nós podemos chamar Deus de Pai. E é um Pai que não abandona. A Bíblia diz, o Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Deus, o Senhor Jesus, nos alertou que sempre que pecarmos, nós precisamos reconciliar com Deus. Hoje nós temos muitas pessoas afastadas. Talvez você que está nos assistindo, talvez você não sinta mais a presença de Deus. Não é Deus que abandonou, você fez escolhas erradas. Você escolheu voltar a uma vida sem Deus, com outros valores. Você resolveu ser o Senhor da tua própria vida. Você esqueceu os princípios, as promessas de Deus. Você esqueceu o roteiro de vida que Deus lhe deu. Talvez você está vivendo, eu não sinto mais, pastor, a presença de Deus na minha vida. E para mim essa a pior de todas as tragédias da humanidade é quando o homem, principalmente aqueles que conheceram a Deus, não sentem mais a presença de Deus. Porque quando uma pessoa não sente mais a presença de Deus, ela perdeu o temor. Se ela perdeu o temor, ela pode cometer qualquer coisa. Ela se torna um ser livre para todo e qualquer tipo de ato maldoso. Você deve conhecer muitas pessoas que andaram nos caminhos de Deus e hoje debocham da palavra de Deus, da igreja, de tudo aquilo que um dia, por quê? Porque abandonaram o Senhor, perderam o temor e o seu presente é irreverente, é debochado, é horrível. Não perca. E se você, pastor, eu perdi, eu quero de volta. Então faça como o rei Davi no Salmo 51. Senhor, me restitui a alegria da salvação e não me repulses da tua presença. Davi, quando estava em pecado, se arrependeu e lutou pela presença de Deus. A ceia da Páscoa é a ceia da reconciliação. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado foi para que o muro da inimizade fosse rompido. A quinta frase de Jesus é, tenho sede, em João capítulo 19, verso 28. Em seu sofrimento, Jesus estava ali, já muitas horas, né, sem beber, nada. O último líquido que ele tinha ingerido tinha sido na quinta-feira à noite, quando eles celebraram a ceia, então ele tinha sede. Isso foi o cumprimento de uma profecia no Salmo 69, 21, diz assim, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Da primeira vez, quando deram uma mistura de vinagre com quase com um anestésico que os soldados romanos usavam, ele se negou a beber, ele não bebeu. Agora, a segunda vez, quando ele grita, tenho sede, os romanos tinham uma fermentação de vinho, água, vinagre, batido com ovo mexido, e botavam lá numa esponja na boca dele. Ou seja, era um cálice de uma coisa fermentada, ruim. Como que um cálice do deboche. O Senhor, ele bebe esse cálice. Esse cálice é o cálice do pecado. É o cálice da ira de Deus. Isso nos lembra que ele, o Senhor Jesus, ele é a própria água viva. Ele diz que quem vier a mim jamais terá sede. João 7, 37, 38 e 39, quando ele diz, quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje, quem tem sede somos nós. Temos sede de Deus, temos sede de sabedoria, e Ele é a fonte que pode nos dar, de nos saciar completamente. A sexta frase de Jesus é muito linda, é uma frase pequenininha, está consumado, João 19, 30, no grego é tetelestai, que quer dizer, está completado, está
finalizada a obra. Jesus diz essa frase às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era quando, lá no templo, o sumo sacerdote, ele terminava o sacrifício do cordeiro e dizia: está consumado o sacrifício para a remissão de pecados, e assim se terminava a cerimônia de Páscoa. Isso nos lembra que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele cumpre até o mesmo horário que o sumo sacerdote concluía o sacrifício pelo pecado do povo. Está consumado significa que todo o escrito de dívida que era contra nós, maldições, pecados, foi rasgado. Está consumado quer dizer também está pago, todo o escrito de dívida foi pago com um preço de sangue. Está consumado o sacrifício perfeito. Daqui para frente não há mais necessidade de nós realizarmos sacrifícios para agradarmos a Deus. Deus se agradou de um sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Nós não precisamos matar mais bois, galinhas, animais. Não precisamos mais, porque Deus não se agrada mais. O único sacrifício perfeito, agradável, foi o do Filho de Deus. E quando Jesus disse, está consumado, eu cheguei aonde eu precisava chegar. Eu cheguei até na cruz, eu completei a minha missão. Eu substituí você, eu venci. É a voz de um vencedor. Eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Está consumado. É como um atleta de maratona quando chega aos 42 quilômetros, 195 metros, ele levanta os braços. Jesus está com os braços levantados e diz, tetelestai, eu consegui. A 7ª e última frase do período de crucificação, a última frase de Jesus. Em Lucas 23, 46 diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ninguém. Satanás não tentou tirar a vida de Jesus. Ninguém. Então Jesus espontaneamente, ele mesmo entrega o seu espírito para Deus. O que é a morte? A morte é quando o espírito se separa do corpo. Quando o espírito volta para Deus e o corpo vai para a terra. Naquele momento algo aconteceu, a pesada cortina que tinha lá no templo de Jerusalém, que separava o santo lugar do resto da nave do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Aquela cortina se rasgou sozinha, de alto a baixo, e Deus está querendo dizer com isto que a porta para a presença de Deus estava aberta. O caminho para a presença de Deus estava aberto. E que todos os que creem no milagre da cruz têm acesso a Deus. Em Hebreus capítulo 9, versos 11 a 12 diz assim, quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote perfeito e sem pecado. Ele vai entrar no Santo dos Santos e vai abrir, agora não é mais um homem, que pode entrar uma vez ao ano na presença de Deus. Nesse santíssimo lugar era o encontro de Deus com o ser humano e um homem representava todos os outros homens. Hoje, eu e você podemos entrar na presença de Deus porque Jesus conquistou acesso a Deus. Celebrando a ceia de Páscoa, nós estamos dizendo hoje todos nós podemos invocar, e a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí na sua casa você pode entrar na presença de Deus, com um coração humilde, com um coração quebrantado, com uma fé verdadeira, você pode chegar na presença de Deus. Quando Jesus se rendeu e entregou nas mãos de Deus o seu Espírito. Um dia, quando chegar a nossa hora, também nós vamos, talvez a última frase da nossa boca vai ser, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito.
Estevão, quando estava sendo apedrejado em Atos capítulo 7, também ele orou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo, e rendeu o seu espírito a Deus. Todas as pessoas vão ter a oportunidade de um dia dizer: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Tu me desses a vida e eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, e assim ela vai ser feita. Viva uma vida que honre a Deus, a tua morte também vai honrar a Deus. Não há mais nada que nos separe, o véu foi rasgado. Não há nada que nos impeça de ter uma vida com Deus. Não há nada que te impeça de você ser uma pessoa abençoada. Você pode chegar na presença de Deus porque Jesus abriu a porta e está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Há um convite de Deus, a porta está aberta. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. A porta está aberta. Haverá um tempo em que a porta vai ser fechada, mas agora a porta está aberta. Entre por essa porta. Busque na presença de Deus. Os céus estão abertos nesta Páscoa. Páscoa quer dizer a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. E Deus está de braços abertos para te escolher, para te receber, para te abraçar e para te chamar de filho. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos essas últimas 7 frases de Jesus na cruz, que falou com muito esforço. Senhor, foram frases que lhe custaram, Senhor, porque estava espancado, ferido, sangrando. Mas ele, Senhor, em 7 frases, resumiu a sua missão e nos abriu as portas da eternidade. Obrigado, porque o Senhor já colocou a eternidade dentro de nós e nós queremos viver todos os nossos dias como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora a apresentação dos elementos da ceia, lembrando que esses elementos da ceia que a pastora Cândido vai falar são a ceia que Jesus comeu naquela noite lá no Getsemane. Agora eu vou estar explicando os elementos, cada um deles, da ceia. Eu queria dizer para vocês que o lava-pés, ele não faz parte dos elementos da ceia, mas nós, normalmente, usamos fazer o lava-pés. Então, em João 13, versículos 1, 2, 4 e 5, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, estava sendo servido o jantar. Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na volta da sua cintura. O lava-pés tem 2 significados. O primeiro, o servo lavava os pés do seu senhor. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele demonstra humildade e entrega total a nós. Uma entrega total até a morte. O segundo, lavando os nossos pés, ele nos convida a fazer parte do seu sacrifício. Você quer fazer parte desse sacrifício do Senhor? O lava-mãos. Mãos limpas e o coração puro. Lavar as mãos e o coração significa confessar os seus pecados e arrepender-se e pedir perdão. O primeiro elemento da ceia é a carne do cordeiro. A carne do cordeiro, ela significa o perdão dos pecados. Em Êxodo 12 diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: digam ao povo de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito.
O sacerdote do lar, ele preparava o sacrifício do cordeiro por toda a sua família. Deus deu o seu próprio filho por nós. Ele deu o cordeiro sem defeito pelos nossos pecados. Nós estamos dando o nosso melhor para o Senhor? O segundo elemento, o pão sem fermento. O pão sem fermento, ele significa a pressa de sair do pecado. Em Êxodo 12, versículo 8 e 11, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. 11, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. A saída do povo de Deus foi às pressas. Por isso a celebração da Páscoa é com pães sem fermento. O pão sem fermento, ele significa a pressa de sair da escravidão, a pressa de sair do pecado. O fermento, ele está ligado ao pecado. Em 1 Coríntios 5, 6 a 8, fala do fermento. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Deus nos deu o seu Filho como um pão sem fermento, sem pecado. Será que nós estamos preparados, prontos, para depressa largar tudo aquilo que desagrada a Deus? Largar o pecado? O terceiro elemento, o sangue do Cordeiro. Ele significa proteção contra o mal. Em Êxodo 12, versículos 7, 12 e 13. Passem então um pouco do sangue do cordeiro nas laterais das vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue do cordeiro, ele significa proteção contra o mal. Toda aliança, ela é marcada por sangue. Quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. Por isso que Deus deu Jesus para derramar o seu sangue por nós, para purificar e nos lavar de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos perdoar os pecados e nos livrar de todo o mal. Você tem marcado a sua vida com o sangue de Jesus? Com o sacrifício que Jesus fez por você? O quarto elemento são as ervas amargas. Elas simbolizam o sofrimento no Egito. Êxodo 12,
versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas, elas simbolizam a amargura da escravidão, a amargura e o sofrimento de ser escravo. Para nós, comermos as ervas amargas significa lembrar como era ruim, como era amargo o tempo quando nós estávamos no pecado, longe de Deus. O sal e a água significam as lágrimas que nós choramos quando nos arrependemos do pecado, ou quando estamos sofrendo ainda no pecado. E o sexto elemento são as frutas. As frutas, elas simbolizam a alegria da vitória. No Egito, os escravos não podiam comer as frutas. E durante o tempo no deserto, não eram plantadas frutas, por isso eles não tinham. Quando chegaram na terra prometida, então sim, eles tinham frutas, eles plantaram e colheram muitas frutas. E isso é uma alegria. Nós passamos momentos muito difíceis, mas a vitória é certa em nome de Jesus. E nós podemos celebrar como o povo celebrou com tanta alegria com as frutas. As frutas simbolizam essa alegria da vitória. Amém? Agora nós vamos passar à instituição da ceia com o pastor Mário. Irmãos, agora chegou o momento de celebrarmos a ceia. Nós vamos apresentar os elementos, consagrá-los a Deus, e você nos acompanhe também consagrando o pão e o suco de uva aí na sua casa. E na mesma medida em que nós formos dando os passos aqui, você também vai celebrando aí na sua casa. Porque essa noite para nós é a noite de vitória. É a noite de olhar para trás e dizer: o Senhor conquistou a maior vitória. Ele destruiu a separação do pecado, quebrou todo o jugo de maldição e se tornou nosso Senhor e Salvador. Por isso celebramos a ceia, conforme a instrução de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Beber do cálice e comer do pão é para os filhos de Deus, para aqueles que já reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que reconheceram que o sacrifício de Jesus na cruz foi em nosso lugar, foi para a nossa liberdade. Não é possível participar da ceia se não cremos e nem recebemos o sacrifício de Jesus em nosso favor. O sangue do Senhor não foi em vão, foi um alto preço pago para a nossa liberdade. Eu queria te convidar a orar antes de comermos, antes de termos a renovação da nossa aliança com Deus. Nós vamos orar a Deus. Feche teus olhos, prepare-se aí, você que está com a sua família, e ore a Deus agora. Pai, em o nome de Jesus, é chegado o momento de participarmos da ceia. Os nossos pecados, Deus, nos separam de Ti, como vimos hoje no relato da cruz. Mas as Tuas misericórdias, Deus, o sangue do Senhor derramado na cruz, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Senhor, nós cremos que o Teu prazer é perdoar, é restaurar, é reconciliar. Senhor, aqueles que estão afastados e hoje estão em casa, Senhor, pela ceia, eles voltem a estar na Tua presença novamente. Aqueles que estão fracos na fé,
pela ceia, sejam fortalecidos novamente e amem o sacrifício de Jesus na cruz e digam: o meu Redentor vive. O sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado e de toda injustiça, e a maldição não me alcançará mais. Pai, nós consagramos cada elemento na casa de cada um como elementos da ceia com o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora trazer e consagrar a Deus esse tempo especial de dizer em João capítulo 6, verso 54 diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós recebemos o corpo do Senhor. E você que está pegando o pão significa o corpo de Jesus. Você não é mais estrangeiro, você não é mais peregrino, você faz parte da família de Deus. Estamos distantes geograficamente, mas quando comemos a ceia, nós nos tornamos um em Deus. Caminho para Ele, onde posso me achegar. A Bíblia diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Beber do cálice do Senhor é beber do cálice de vitória. Pega o cálice que você tem aí, ou o copo, e beba o cálice como a celebração da nova aliança. Você tem uma aliança com Deus, e essa aliança foi conquistada pelo Senhor Jesus. Beba do cálice. Nada além do sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer do meu pão viverá eternamente, e eu darei a minha vida pelo mundo. Se vocês não comerem a minha carne e nem beberem o meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Vamos orar a Deus. Pai, estamos nos dias diferentes, mas o Senhor é o mesmo. A ceia é pela fé. A tua palavra diz: fazer isto em memória de mim, em memória da minha salvação. Nós celebramos a salvação de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte e nos libertou para sermos livres e servir a Deus em liberdade e obediência, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe para uma excelente Páscoa. No domingo nós vamos estar aqui felizes para glorificar a Deus com o Domingo da Vitória, em nome de Jesus. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de
Se